Eu quero ler com você no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Esse versículo está imprimido no meu coração e na minha vida, porque eu lembro dele todos os dias que eu acordo. E Deuteronômio 30, 19, ele diz assim: eis que tomo hoje os céus e a terra como testemunhas contra ti, de que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva você e os seus filhos, ou em outras traduções, você e a sua descendência. As suas escolhas, elas refletem diretamente na vida da sua família. E aí eu te pergunto, o que você tem escolhido para dentro da sua casa? O que você tem escolhido para a vida dos seus filhos? Às vezes a gente fala assim, em relação ao exemplo, o seu filho vai seguir o seu exemplo, verdade? O seu filho vai seguir o seu exemplo. Se ele vê você, se o seu filho é testemunha ocular de coisas erradas que você tem feito, ele vai fazer isso também. Se o seu filho vê você praticando determinadas coisas, quando ele crescer, ele vai praticar também. Ele vai fazer assim. Toda pessoa que ela foi ferida e não foi curada, a tendência dela é ferir também. É descarregar aquilo que ela tem em cima de outra pessoa. Agora, entenda uma coisa. Se isto é possível de acontecer, o seu filho ver o seu exemplo e ele seguir mais tarde, ainda que inconscientemente, saiba que tudo aquilo que é gerado no mundo espiritual na sua vida, embora ninguém esteja vendo, isso atinge diretamente o seu lar também. Então, se você hoje olha e fala assim: olha, o meu lar não tem paz, eu não tenho paz dentro da minha casa, a minha casa é um ambiente perturbado, um ambiente espiritualmente carregado. Então você tem que começar a observar as palavras que você tem lançado dentro da sua casa. O que você tem falado em relação aos seus filhos? O que você fala em relação à sua família? Você é aquela pessoa que já levanta estressado, lançando palavras de maldição dentro da sua casa, dizendo assim: vocês não têm jeito. Eu não aguento essa vida. Esse meu marido. Essa minha esposa. Esse menino é atentado. Esse menino só faz bagunça. Eu sei que às vezes é difícil. Você que é mãe, principalmente, porque a mulher, ela carrega uma responsabilidade muito maior que o homem. Não é fácil uma pessoa, por exemplo, que é do lar, que se intitula assim, do lar. Não é fácil. Às vezes as pessoas acham que a mulher do lar, ela não trabalha. Não, ela não trabalha. Ela trabalha, às vezes, muito mais do que a pessoa que cumpre uma carga horária numa empresa. É muito trabalho ser mãe, ser esposa, cuidar dos deveres domésticos, né? Deveres domésticos é uma coisa ingrata, porque você passa horas ali, desgastando as suas unhas, os seus dedos, limpando, areando todas as panelas, limpando a pia, limpando tudo. Daqui a pouco vem uma pessoa, faz uma refeição, suja tudo de novo, no mesmo instante. Então não é fácil, não é uma coisa fácil. Então eu sei que às vezes é difícil administrar tudo isso. Só que nós temos, meus irmãos, que perceber o que nós temos plantado dentro da nossa casa. O que nós temos plantado no nosso emprego, na nossa vida. O que sai da sua boca diz muito respeito de como está a saúde do seu coração. Porque Jesus falou assim, que o que contamina um homem é o que sai da boca dele, não é o que entra. Então, a boca fala do que o coração está cheio. É necessário você refletir para que todos os dias você acorde e faça boas escolhas. Escolhas que vão refletir diretamente no seu lar, diretamente no seu trabalho, no campo das ideias. Se você é uma pessoa que fala, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, você não vai ser mesmo. Você não vai ser mesmo. Olha os personagens da Bíblia, olha José, as escolhas que José fez de ser ético, de ser honesto, de ser santo. Ele escolheu. Ali quando a mulher de Potifar o assediou, ele poderia ter se deitado com ela, não pela cobiça que ele tinha, que ele poderia ter por aquela mulher, mas pelo fato dele manter o emprego dele em dia, pelo fato de não dar nenhum problema para ele. Ele podia ter pensado
com a necessidade dele, mas ele escolheu colocar o caráter dele, deixar o caráter dele em dia. Ele escolheu não levar essa culpa. Ele escolheu. Você sabe o que aconteceu com a escolha de José. José foi preso, ele foi acusado de ter importunado ela sexualmente. Ele foi preso. Você sabe o que aconteceu com a vida dele. Só que, como diz o nosso querido pastor Márcio Valadão, o que conta na história de uma pessoa é o final. O que conta é o final. Existem pessoas que começaram gigante e terminaram derrotadas, como a história de Sansão. E existem pessoas que começaram derrotadas, sem nenhuma perspectiva, assim como era a vida de José nesse momento. Ele não tinha parente ali, ele não tinha família, ele tinha sido amaldiçoado pelos irmãos, ele estava ali como um escravo, como um presidiário, e virou governador do Egito. Porque quando Deus tem que te levantar, se você manteve a sua fé, se você fez escolhas honestas, não importa onde você está, Deus, ele te tira de qualquer situação e te eleva em um monte muito mais alto que a sua cabeça. E assim outras pessoas também na Bíblia foram muito bem sucedidas no que diz respeito às suas escolhas. Por isso que nós devemos escolher. Uma das maiores preocupações de um homem, de uma mulher, é a sua família, são os seus filhos. Você que sabe, você que é pai, você que é mãe, quando você se torna pai, se torna mãe, você não preocupa muito com outras coisas. Quando você faz uma viagem, quando você tem filho, você começa a olhar só as vitrines de coisas para criança. Você entra numa loja, você quer ver primeiro as roupas para o seu filho. Você passa numa loja de brinquedos, você quer comprar um brinquedo para ele. Você quer comprar as coisas de repente que você não teve na infância, que você tinha vontade. É assim que a gente é. Então, você tem possibilidade de abençoar a sua geração ricamente, sem dar nada de material para ela. Às vezes a gente fica pensando assim, eu tenho que abençoar meu filho, comprar um apartamento para ele, comprar um carro para ele. Nem todo mundo vai ter essa condição. Nem todo mundo vai poder deixar uma herança para os filhos, uma herança material. Não são todas as pessoas. Uma ilusão pensar isso. São pouquíssimas pessoas que vão conseguir fazer isso. Mas você pode deixar uma fortuna espiritual na vida dos seus filhos, orando por eles, jejuando por eles, ensinando para eles um caminho, falando com eles sobre Deus, contando para eles os milagres que Deus fez na sua vida, escolhendo coisas boas, profetizando na vida dos seus filhos. Uma coisa que você não deve aceitar é uma pessoa falar para você mal dos seus filhos. Lógico, você deve ouvir uma situação que aconteceu, mas uma pessoa falar, esse menino seu é assim mesmo, ele é desse jeito mesmo. Não, quando a pessoa falar com você, não, esses meninos seus não tem jeito, você fala, tem jeito sim. Tem jeito sim, pode não ter de repente para os seus, mas para os meus tem. Porque Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus vai mudar a história dos meus filhos, Deus vai alcançar o meu filho, vai colocar arrependimento no coração dele se for preciso. Você acha, quando acontece um crime bárbaro, que as pessoas, que é notório, e o mundo fica contra aquela pessoa, sabe quem que está lá na porta do presídio? A mãe dele. A mãe dele não abandona ele em nenhuma condição, em nenhum momento, porque ela é mãe. Ela é mãe, ela sabe o amor que ela tem, ela sabe o que custou aquele filho ter nascido dela, ela sabe o desejo que ela teve antes daquele filho nascer. Então você pode dar ricas bênçãos espirituais para os seus filhos, para a sua família. Você pode fazer investimentos maravilhosos na sua história, se hoje você começar a escolher as coisas certas, se hoje você começar a agir. Nós temos um Deus tão maravilhoso, nosso Deus assim, Ele é tão maravilhoso, que a mudança que você fizer nessa noite, ela já começa a exercer uma influência na sua vida nessa noite também. Porque no mundo espiritual, cadeias são quebradas quando você dá esse passo de fé.
Quando você escolhe esse caminho. Se você escolher hoje, se você sabe que tem coisas na sua vida que Deus já pediu para você mudar, já pediu para você fazer, já te falou várias vezes, e você ainda não fez, e você sabe que Deus quer que você entregue isso. Você sabe que Deus quer que você entregue. Se você escolher nessa noite entregar para o Senhor, e nós vamos orar por isso daqui a pouco. Se você escolher nessa noite entregar isso para o Senhor, no mundo espiritual isso já começa a ser quebrado. No mundo espiritual você começa a ser liberto, porque ninguém é liberto no mundo físico sem ser liberto no mundo espiritual primeiro. As coisas acontecem aqui, no mundo que você não vê, e depois passa para o mundo que você vê. Porque o que nós temos no nosso coração muitas vezes? Muitas vezes nós temos pecados enraizados no nosso coração, que são pecados de estimação, que a gente gosta. E aí o que acontece? A gente não tem coragem muitas vezes de orar para Deus e falar assim: Senhor, esse pecado aqui, porque a gente acha que a gente tem que orar só para Deus, falar assim: isso aqui está me fazendo mal, eu não quero, eu não gosto. Não, você tem que ser sincero com Deus. Então às vezes você tem que chegar para o Senhor e dizer assim: Pai, esse pecado aqui que eu tenho, que eu sei que é para eu deixar, eu gosto dele, ele me dá prazer, ele me faz bem, eu estou acostumado com isso. Só que eu vou fazer o seguinte hoje: eu vou escolher dizer para o Senhor, se realmente isso não te agrada, está atrapalhando a minha vida, eu entrego o meu coração, o meu corpo e a minha mente, para que o Senhor tire de mim essa vontade, tire de mim esse desejo. As coisas que você não consegue fazer, você deve entregar para Deus. Isso vai começar a ser quebrado no mundo espiritual, vai começar a vir para o mundo físico. Como é que isso pode acontecer? Você pode ser liberto instantaneamente, mas Deus também pode começar a ministrar palavras na sua vida, pode levar você a fazer um curso, pode levar você a buscar um profissional. Não importa o método, o importante é que o milagre vai ser realizado na sua vida. É que você vai mudar isso, você vai quebrar essa cultura, você vai quebrar esse costume. Porque, meus irmãos, se você quer que coisas novas aconteçam na sua vida, você deve começar a fazer coisas novas também. Você deve fazer novas escolhas também. E tem uma passagem bíblica que a gente sabe também de cor, que a gente fala muito, e que às vezes a gente profetiza, mas nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre ela, que está no livro de Josué, no capítulo 24, no versículo 15. Vou ler junto com vocês. Livro de Josué, capítulo 4, versículo 15. Olha o que Josué disse: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família servimos ao Senhor. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluias, Deus é maravilhoso. Resumindo esse versículo aqui, Josué disse o seguinte: falou: não quero saber o que vocês estão fazendo, quem que vocês querem adorar, se é esses deuses aqui, esses deuses de lá, se foram os deuses dos seus antepassados, se é os deuses de agora. Eu não quero saber, eu quero só dizer o seguinte, deixar claro o seguinte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No mundo que nós estamos vivendo hoje, você precisa fazer essa escolha aqui todo dia. Josué escolheu. Escolha com a sua família, porque se você crer, vai ser salvo você e a sua casa. Mas crer, ele leva você a escolher também. Nós precisamos escolher. Eu já falei com vocês várias vezes, a palavra de Deus, ela é cheia de si. É cheia de si. Deus não quer pegar ninguém a laço. Deus não quer pegar ninguém a laço. Deus não quer separar um grupo dele numa bolha, um grupo dele que não vai conviver com ninguém, que não vai conversar com as pessoas. Por isso que é uma coisa errônea achar assim que você vem para a igreja evangélica, protestante, como você quiser chamar, e você pensa assim: olha, agora eu vim para a igreja, eu vou cortar o meu convívio com todo mundo, eu não convivo mais com ninguém, eu não trabalho com nada que não seja evangélico, eu só vou em médico evangélico, gospel, eu só escuto isso, gospel, eu só como comida gospel. Você sabe que se você fizer assim, você não vai viver.
Sabe por quê? Porque toda separação, ela diz respeito a uma seita. Na seita é assim, olha, você só pode conversar com gente que é da sua religião, você só pode fazer negócio que é da sua religião, você só pode se relacionar com pessoas da sua religião. Isso é uma seita. E você sabe o final das seitas, como que é. Você vê as histórias aí do Tim Jones e tantos outros mais, que são desastrosas e terríveis e demoníacas. Agora, quando você vem para Jesus, Ele te dá uma liberdade de você poder viver no mundo sem pecado, de você poder viver no mundo sem pecado, porque você está no mundo, mas você está fora desse sistema mundano. Porque Deus, Ele te criou para você conhecer Ele e espalhar as boas novas, espalhar que Ele salva, contar para as pessoas. E você vai fazer isso através do seu relacionamento. Não é todo mundo que vai poder entrar numa igreja e ver um pastor pregar, e ouvir um pastor pregar. Não é todo mundo. Muitas vezes você vai ser o pastor de muitas pessoas lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá onde Deus te implantou. Por isso que nós precisamos acabar com essa política assim, de que a pessoa converte, ela tem que deixar o que ela está fazendo. A não ser que for uma coisa ilícita, uma coisa errada, claro. A gente é maduro, não precisamos nem explicar isso aqui. Se uma coisa é lícita, se Deus te levantou como um médico, se Deus te levantou como um pintor, está aqui hoje uma pintora aqui, ó, minha sogra, dona Suzana, uma artista plástica maravilhosa. Eu sei que Deus tem muita coisa para fazer através da vida dela. Então eu não sei qual que é o seu dom. Talvez você é um juiz, talvez você é um gari, e Deus vai te usar ali. Deus vai te usar. Talvez você vai ser o gari mais simpático, mais elegante, mais sorridente de Belo Horizonte. Por onde você passar, você vai deixar assim não só um rastro de limpeza, mas um rastro de esperança. Deus vai te usar onde você está. Deus vai te usar, Deus vai usar o seu dom, mas nós precisamos nos abrir para isso. Porque nada vai pregar mais para uma pessoa. Não existe nenhuma pregação mais bonita, mais poderosa do que o seu caráter, do que você ser uma pessoa honesta. E quando eu estou falando de caráter, de pessoas honestas, eu não estou falando de uma pessoa certinha, igual um anjo, não, porque nós somos seres humanos. Mas eu estou falando de uma pessoa que não é hipócrita, que não fala o que ela não tem condição de fazer. Uma pessoa honesta é uma pessoa que quando ela erra, ela pede desculpas, ela se arrepende, ela volta atrás, ela conta. Ela fala, rapaz, eu fiz isso aqui, você me perdoa, foi um momento assim, um relapso que eu tive, eu estou aqui para te pedir perdão, eu estou aqui para te pagar o prejuízo que eu te dei. Uma pessoa arrependida, ela volta atrás e restitui o prejuízo que ela deu para outras pessoas. Não existe arrependimento sem restituição, não existe. Se você roubou uma coisa e você se arrependeu verdadeiramente, você deve devolver. Se você não devolveu, você pode ter remorso, você pode querer limpar o seu nome, você pode querer tudo, menos arrepender. E sem arrependimento não existe perdão, não existe vida nova. Não tem como. É impossível. Se você fala assim, não, mas eu roubei um relógio na rua, eu não sei nem de quem que é mais, então você doa esse dinheiro então. Se você não sabe, realmente não tem jeito, você fala assim, é impossível, não tem jeito. Eu nem sei de quem que é, eu estava louco, eu nem lembro. Então você vai pegar e falar assim, mas isso aqui então eu não vou ter, eu vou entregar aqui. Alguma coisa você tem que fazer. E isso eu falo em todos os campos, não só nisso. Não só desse tipo de crime, mas numa ofensa. Se você falou mal de uma pessoa, você fala, rapaz, falei muito mal de uma pessoa, eu queimei o filme dela. Eu fiz errado, eu me arrependi, então você deve voltar lá e falar bem dessa pessoa. Você tem que começar a falar bem dele agora, você tem que fazer alguma coisa por ele. Você tem que dar uma oferta para ele, você tem que fazer qualquer coisa. Alguma coisa você precisa fazer. Porque o arrependimento precisa te custar. Precisa te custar alguma coisa. Então se você escolher hoje adorar a Deus junto com a sua família, você vai atrair para dentro da sua casa a paz que excede todo o entendimento humano. Todo o entendimento humano. Se você escolher hoje tomar posse das bênçãos que Deus tem para a sua vida, você vai ter uma vida diferente da que você tem nesse momento. E tem uma pessoa que ela escolheu por você, no momento que você ainda não poderia escolher, e no momento que você não teria condições de fazer absolutamente nada para pagar o seu pecado. Jesus, Ele escolheu
por você. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 26, eu quero ler com vocês, e daqui a pouco nós vamos encerrar. Cadê o grupo de louvor? Vamos chamar o grupo de louvor aqui, a Márdila, os meninos. Esse grupo de louvor aqui é muito abençoado. Está com uma unção maravilhosa. Esses meninos se doam tanto, são todos voluntários. E eles vêm aqui, todo mundo, gente, sai do trabalho correndo e vem para cá para dar o melhor deles aqui, para exercer o dom que Deus deu para eles. Que Deus abençoe esses irmãos. Irmãos que nos assistem também de tantos lugares do mundo, que estão recebendo essa palavra, que recebem a nossa oração. Daqui a pouco nós vamos orar juntos também. Mas eu quero falar com vocês, para a gente encerrar, sobre essa passagem da maior escolha de Jesus por você. O momento que Jesus ele abriu mão da sua divindade, o momento que Jesus ele abriu mão de ser filho de Deus, não foi o momento que ele foi humilhado, não foi o momento que agrediram ele, que cortaram ele, que deram chicotadas nele, não foi o momento que cuspiram na cara dele, não foi o momento que deram tapa na cara dele, não foi esse momento que Jesus se despiu da sua divindade. Não foi exatamente nesse momento que Jesus se colocou no seu lugar para pagar o preço pelo seu pecado. Mas existe um outro momento que Jesus pagou o maior preço que uma pessoa pode pagar. E aqui, na oração do jardim do Getsêmani, que está no livro de Mateus, não precisa nem colocar no telão não, porque é um texto um pouco maior. Eu quero ler juntamente com todos vocês, meus irmãos. Você pode acompanhar na sua Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 26, começando no versículo 36. Olha o que diz, o grupo de louvor pode subir aqui. Diz assim, eu vou ler para vocês. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam. Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me traiu. Você conhece bem essa oração e essa história. Essa oração virou tema de música, virou tema de filme, e tantas outras coisas, virou poesia. E Jesus é muito claro quando ele disse para o Senhor, porque ele disse 3 vezes para o Senhor. Ele fez a mesma oração. Ele disse: Pai, se possível, afaste de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Depois mais uma vez ele ora: Senhor, se não for possível que eu passe sem beber este cálice, que seja feita a tua vontade. E na 3ª vez ele ora de novo, a mesma oração. Ele pede para o Pai de novo.
É como se Jesus estivesse negociando com Deus, falando: Senhor, olha se é isso mesmo, olha se eu preciso realmente passar por isso. Porque o que doeu para Jesus não foram as chicotadas, não foi a humilhação. O que doeu para Jesus foi o que aconteceria logo depois. Também não foi a traição de Judas. Logo depois ele anuncia que, olha, ali vem aquele que me trai. Naquele momento, Judas vem com os soldados que ele tinha entregue Jesus. Jesus é preso. Judas lhe entrega o beijo da traição. Jesus é preso. Jesus é levado para a cruz. No momento que ele está na cruz, sendo crucificado, se entregando pela humanidade, se entregando por mim e por você, Jesus, ele pronuncia: Rabi, Rabi, lama sabachthani. E ele questiona, porque esta foi a maior dor de Jesus. E essas palavras queriam dizer: Pai meu, por que me desamparaste? Porque nenhum pecador tem parte com Deus, nenhum pecador tem comunhão com Deus. E a história da humanidade foi cortada no pecado original. Naquele momento que Adão peca, junto com Eva, eles cortam a comunhão com Deus. Naquele momento começa um plano redentor. Naquele momento, tudo o que aconteceu daquela história, até Jesus se entregar na cruz do Calvário, foi uma preparação para a vinda do Messias. Foi uma preparação para a vinda de Cristo na terra. Porque para se pagar um pecado, era necessário que se derramasse um sangue inocente. Por isso que os animais eram mortos para pagar pecado. Mas chegou um momento que Deus disse o seguinte: sacrifício de animais já não me agradam mais. Era preciso, pela última vez, ser derramado um sangue inocente. Jesus é entregue, na cruz é derramado o sangue de Jesus. É o sangue que te salvou, é o sangue que te curou. Aquele sangue ali era para ser o seu. Naquela cruz ali era para estar você. Quem era para ter sido afastado do Pai era você, não era ele, era eu. Só que Jesus, ele escolheu você. Ele escolheu. Não era o que ele mais queria. Porque o que doeu para Jesus foi ter sido separado do Pai. Isto era insuportável para ele. Foi o único questionamento de Jesus. Jesus não questionou porque que ele estava apanhando, porque que ele estava sendo humilhado. Ele só questionou isso. E quando ele faz essa oração do Getsemane: se possível for, afaste de mim esse cálice. Se possível for, que eu não beba esse cálice. Quando ele pede 3 vezes para Deus, o que ele está pedindo era isso: Pai, vamos fazer tudo, mas que eu não fique afastado do Senhor. Jesus passou um momento afastado de Deus, para que você não passasse a eternidade.